Há homens que nascem para abalar gerações inteiras. Homens que carregam em si uma unção tão intensa que até mesmo os céticos ficam sem palavras diante do sobrenatural. Eu sou William Marion Branham, e o que você está prestes a ouvir não é apenas uma biografia. É o testemunho de como o Todo-Poderoso escolheu um menino pobre das montanhas do Kentucky para manifestar sua glória de uma forma que o mundo jamais havia presenciado. Quando eu nasci, em 6 de abril de 1909, numa pequena cabana de madeira em Burkesville, Kentucky, algo sobrenatural aconteceu. Uma luz dourada, brilhante como o sol do meio-dia, apareceu sobre meu berço. Minha mãe, Ella Harvey Branham, de apenas 15 anos, ficou aterrorizada. Ela nunca havia visto nada igual. Aquela luz não era desta terra, e todos que estavam presentes sabiam disso. Meu pai, Charles Branham, era um lenhador simples, um homem de poucas palavras, mas que trabalhava duro para sustentar nossa família numerosa. Éramos 9 filhos ao todo, e a pobreza era nossa companheira diária. Nossas roupas eram remendadas, nossa comida era escassa, mas havia algo em nossa casa que o dinheiro não podia comprar. A presença de Deus se movia de forma misteriosa ao meu redor. Desde pequeno, eu via coisas que outros não conseguiam ver. Ouvia vozes que outros não conseguiam ouvir. Quando tinha apenas 3 anos de idade, uma voz angelical me falou pela primeira vez. Eu estava brincando debaixo de um carvalho quando ouvi distintamente: "Nunca beba, fume ou contamine seu corpo de forma alguma. Haverá uma obra para você fazer quando crescer." Corri para casa chorando, tentando explicar para minha mãe o que havia acontecido, mas como uma criança poderia entender tamanho mistério? Os anos passaram e os sinais sobrenaturais se intensificavam. Eu tinha visões que se cumpriam exatamente como eu as via. Sabia quando ia chover, quando alguém ia morrer, quando coisas importantes iam acontecer. Isso assustava minha família. Eles não sabiam se aquilo vinha de Deus ou se eu tinha algum problema mental. A religião que conhecíamos na região era rígida, fria, sem manifestações do poder divino. Aos 7 anos, quase morri afogado no rio Ohio. Quando estava debaixo d'água pela segunda vez, ouvi novamente aquela voz: "Não tenha medo. Você nasceu neste mundo para orar pelos enfermos." Naquele momento, mesmo sendo apenas uma criança, eu soube que minha vida não me pertencia. Eu havia sido separado desde o ventre materno para algo que ainda não compreendia completamente. Cresci, sendo motivo de zombaria na escola. Os outros meninos riam das minhas visões. Me chamavam de garoto esquisito, mas eu sabia, no fundo do meu coração, que o Deus de Abraão, Isaque e Jacó havia colocado sua mão sobre minha vida. As Escrituras diziam em Jeremias 1:5: "Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei." Isso era exatamente o que estava acontecendo comigo. A atmosfera ao meu redor era sempre carregada de expectativa sobrenatural. Quando eu orava, as pessoas sentiam algo diferente no ambiente. Quando eu falava sobre Jesus, lágrimas brotavam dos olhos mais duros. Eu não era ninguém especial por mim mesmo. Mas Deus havia escolhido usar um vaso de barro das montanhas do Kentucky para mostrar que sua glória não depende da sabedoria humana, mas do seu poder sobrenatural que opera através da fé simples e da obediência absoluta. Quando completei 19 anos, minha vida deu uma guinada que mudaria não apenas meu destino, mas o de milhões de pessoas ao redor do mundo. Era maio de 1946 e eu estava trabalhando como guarda florestal em Charlestown, Indiana. Naquela época, eu já havia me casado com Hope Brumbach, uma jovem doce e piedosa que acreditava no meu chamado, mesmo quando eu mesmo duvidava. Naquele dia específico, eu estava orando sozinho na minha pequena cabana quando algo extraordinário aconteceu. De repente, uma luz brilhante encheu todo o ambiente e no meio dessa luz apareceu um homem. Não era um homem comum. Seus pés não tocavam o chão e ele irradiava uma glória que me fez cair prostrado. Seus olhos eram como chamas de fogo e quando ele falou, sua voz ecoou como muitas águas. "Não temas", disse ele. "Eu sou enviado da presença do Todo-Poderoso
para te dizer que tua vida peculiar e teus caminhos incompreendidos têm sido para indicar que Deus te enviou para levar um dom de cura divina aos povos do mundo. Se fores sincero, nada poderá permanecer diante de tua oração, nem mesmo o câncer. Meu corpo tremia violentamente. Eu chorava como uma criança diante daquela manifestação gloriosa. O anjo continuou: como Moisés recebeu 2 sinais para confirmar seu chamado, tu também receberás 2 sinais. O primeiro será que tomarás a mão da pessoa enferma com tua mão esquerda, e se houver germes ou doenças naquela pessoa, isso se manifestará em tua mão através de inchaço e vermelhidão. Aquelas palavras penetraram minha alma como espadas de 2 gumes. Durante toda a minha vida, eu havia fugido desse chamado. Tentei ser um jovem normal. Trabalhei como lenhador igual a meu pai. Até mesmo tentei ser um pregador batista tradicional. Mas Deus não me deixaria em paz. Ele havia me marcado desde o ventre materno e agora estava chegada a hora de cumprir meu destino. O segundo sinal seria ainda mais poderoso. Se a pessoa crer, tu poderás dizer-lhe os segredos de seu coração e as doenças que a afligem. E se ela crer, nada poderá resistir à tua oração. O anjo me explicou que esse dom viria gradualmente, conforme minha fé crescesse e eu aprendesse a obedecer completamente à voz do Espírito Santo. Depois que a visão terminou, fiquei sozinho no chão daquela cabana por horas, chorando e tremendo. Eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. Não era mais William Branham, o jovem guarda florestal. Eu havia sido comissionado pelo próprio céu para carregar uma mensagem e uma unção que abalaria o mundo inteiro. Nos dias seguintes, comecei a testar aqueles sinais. A primeira pessoa foi uma senhora idosa com câncer no estômago. Quando coloquei minha mão esquerda sobre ela, imediatamente senti uma sensação estranha, como se algo quente e pegajoso subisse pelo meu braço. Minha mão inchou e ficou vermelha. Então orei, e na mesma hora a senhora foi completamente curada. O câncer havia desaparecido. As notícias se espalharam como fogo em palha seca pelas pequenas cidades do Kentucky e Indiana. Pessoas começaram a vir de longe para receber oração. Cegos recuperavam a visão, surdos voltavam a ouvir, paralíticos saltavam de suas cadeiras de rodas. Não era eu fazendo essas coisas, era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó manifestando seu poder através de um vaso de barro. O mais impressionante era quando o segundo sinal operava. Eu olhava para as pessoas e via suas vidas como um filme passando diante dos meus olhos. Sabia seus nomes, onde moravam, que doenças tinham, até mesmo pecados ocultos que precisavam confessar. Isso criava um temor reverente que quebrantava os corações mais duros e levava multidões inteiras ao arrependimento. Após aquele encontro angelical, eu não podia mais viver como antes. Era como se um fogo ardesse dentro do meu peito, uma urgência divina que me consumia dia e noite. Mas reconheço que nem sempre foi fácil aceitar esse chamado. Durante anos eu havia resistido à voz de Deus, tentando levar uma vida normal, longe dos holofotes e das responsabilidades sobrenaturais que Ele havia colocado sobre mim. Quando era jovem, eu tentei de tudo para fugir desse destino. Trabalhei como lenhador, depois como guarda florestal, até mesmo como pregador batista tradicional. Mas cada vez que eu tentava me afastar do sobrenatural, algo acontecia que me trazia de volta. Era como Jonas tentando fugir de Nínive. Deus sempre tinha uma maneira de me alcançar e me lembrar de quem eu realmente era. O primeiro grande teste da minha obediência veio quando o anjo me disse para começar as reuniões de cura. Eu tinha medo. Medo de ser rejeitado, medo de não funcionar, medo de que as pessoas pensassem que eu era um fanático. Mas quando comecei a orar pelos enfermos e vi os primeiros milagres acontecendo, soube que não havia volta. O Deus que abriu o Mar Vermelho para Moisés estava operando através das minhas mãos. Meu batismo no Espírito Santo foi um marco decisivo. Aconteceu numa noite de 1933, quando eu tinha apenas 24 anos. Eu estava orando sozinho numa caverna perto do rio Ohio, clamando a Deus por uma experiência mais profunda com Ele. De repente, senti como se línguas de fogo desciam sobre minha cabeça
e comecei a falar em outras línguas, como o Espírito Santo me concedia. Naquele momento, algo mudou permanentemente dentro de mim. A timidez deu lugar à ousadia. O medo se transformou em fé inabalável. Os primeiros milagres que presenciei foram tão poderosos que até eu mesmo ficava assombrado. Lembro-me de uma mulher que havia nascido com uma das pernas mais curta que a outra. Quando orei por ela, literalmente vimos a perna crescer diante dos nossos olhos até ficar do mesmo tamanho da outra. A multidão que estava presente começou a chorar e a glorificar a Deus. Era impossível negar que o sobrenatural havia invadido nosso meio. Em 1936, começamos a construir o Tabernáculo Branham em Jeffersonville, Indiana. Era um prédio simples, feito com ofertas voluntárias e muito trabalho manual dos irmãos. Mas dentro daquelas paredes humildes, Deus se movia de uma forma extraordinária. As reuniões duravam horas e as pessoas vinham de estados vizinhos apenas para testemunhar o que Deus estava fazendo através desse ministério peculiar. Naqueles primeiros anos eu ainda lutava com dúvidas. Será que eu estava no caminho certo? Será que essas manifestações realmente vinham de Deus? Mas a cada milagre, a cada vida transformada, a cada profecia que se cumpria exatamente como eu havia visto em visão, minha fé se fortalecia. Eu entendia que não era William Branham fazendo essas coisas, era o Senhor Jesus Cristo operando através de um vaso humano que havia se rendido completamente à sua vontade. As primeiras campanhas fora de Jeffersonville foram verdadeiros terremotos espirituais. Eu me lembro da primeira vez que preguei para mais de 1000 pessoas. Meu coração batia tão forte que eu pensava que todos podiam ouvir. Mas quando comecei a orar pelos enfermos e os milagres começaram a acontecer em série, a atmosfera se transformou completamente. Era como se o próprio céu tivesse descido à terra. O que mais me impressionava era como Deus usava alguém tão simples quanto eu. Eu mal havia terminado o ensino fundamental, vinha de uma família pobre. Não tinha treinamento teológico formal. Mas isso só confirmava as palavras de Paulo em 1 Coríntios 1:27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Ele estava provando mais uma vez que sua força se aperfeiçoa na fraqueza humana. Os anos que se seguiram foram marcados por manifestações do poder de Deus que abalaram nações inteiras. Não eram apenas reuniões comuns, eram verdadeiras demonstrações do reino dos céus invadindo a terra. Cada cidade que visitávamos se transformava numa Jerusalém moderna, onde o nome de Jesus era exaltado e milagres aconteciam em série, deixando até mesmo os médicos sem explicação. Lembro-me claramente de uma campanha em Jonesboro, Arkansas, em 1947. Uma menina de 8 anos, chamada Georgie Carter, havia nascido surda e muda. Seus pais, desesperados, a trouxeram para a reunião carregando todos os atestados médicos que comprovavam sua condição. Quando coloquei minhas mãos sobre aquela criança e orei, instantaneamente ela começou a ouvir e a falar pela primeira vez na vida. Os gritos de júbilo da mãe ecoaram por todo o auditório e milhares de pessoas caíram de joelhos glorificando a Deus. Na África do Sul, em 1951, presenciamos algo que marcou minha vida para sempre. Um homem havia morrido 3 dias antes e estava sendo velado quando sua esposa, uma mulher de fé inabalável, conseguiu que levassem o corpo até a reunião. Era Sidney Jackson, de 42 anos, pai de 5 filhos. Quando orei sobre aquele corpo sem vida, o Espírito Santo desceu de tal forma que o homem abriu os olhos, sentou-se e começou a louvar a Deus. Mais de 30.000 pessoas presenciaram aquela ressurreição, e o impacto foi tão grande que o governo sul-africano teve que documentar oficialmente o milagre. O que acontecia através do dom da palavra de conhecimento deixava as pessoas perplexas. Eu olhava para alguém na multidão e via toda a sua vida como se estivesse lendo um livro aberto. Sabia seus nomes, endereços, doenças e até mesmo segredos que nunca haviam contado para ninguém. Uma vez, numa reunião em Portland, Oregon, apontei para uma senhora e disse: "Você é Martha Johnson, mora na rua Oak, número 347. Tem diabetes há 7 anos e veio aqui escondida do seu marido que não acredita em cura divina."
A mulher desabou em lágrimas porque tudo era exatamente verdade e foi instantaneamente curada. Os médicos começaram a acompanhar nossas reuniões para documentar os milagres. Dr. William Upshaw, um ex-congressista americano que havia passado 59 anos numa cadeira de rodas devido a um acidente, foi completamente curado numa reunião em Los Angeles. Ele saltou da cadeira, correu pelo auditório e, posteriormente, deu testemunho em programas de rádio e televisão, mostrando seus exames médicos antes e depois da cura. Em cada reunião, eu via tumores desaparecerem, cegos recuperarem a visão, paralíticos andarem. Mas o que mais me impressionava eram as curas que aconteciam quando as pessoas simplesmente acreditavam na palavra profética. Quantas vezes eu disse para alguém, assim diz o Senhor, você está curado. E na mesma hora, a enfermidade desaparecia completamente, confirmando que a fé na palavra de Deus ainda move montanhas. Deixe nos comentários de qual estado você está nos assistindo, porque quero que saiba que o mesmo Deus que operava naquelas reuniões ainda opera hoje. Ele não mudou, e seu poder continua o mesmo para aqueles que creem com simplicidade de coração. As multidões que compareciam às reuniões eram impressionantes. Em Durban, na África do Sul, mais de 100.000 pessoas se reuniram numa única noite. O governo teve que providenciar trens especiais e hospedagem extra para acomodar todas as pessoas que vinham de países vizinhos. Quando eu subia à plataforma, sentia o peso da responsabilidade de representar adequadamente o Senhor Jesus Cristo diante de tantas almas sedentas. O que mais me tocava eram as cartas que recebíamos posteriormente. Pessoas relatando como suas vidas haviam sido completamente transformadas, famílias restauradas, vícios quebrados e, principalmente, corações entregues a Jesus. Porque, no final das contas, os milagres físicos eram apenas o meio que Deus usava para alcançar as almas. O maior milagre sempre foi ver pecadores se entregando aos pés da cruz e nascendo de novo para uma vida eterna. O dom profético que operava através de mim era algo que ia muito além da compreensão humana. Não era adivinhação ou truques psicológicos, era o mesmo Espírito que falava através dos profetas do Antigo Testamento, se manifestando nos últimos dias. Cada profecia, cada visão, cada palavra de conhecimento vinha diretamente do trono de Deus, e eu era apenas o canal através do qual Ele escolheu falar. Em 1933, quando tinha apenas 24 anos, recebi uma visão que abalou minha alma. Vi 7 anjos descendo do céu em formação triangular, e uma voz me disse que eu viveria para ver a segunda vinda de Cristo. Naquela visão, também vi várias profecias sobre eventos mundiais que aconteceriam antes do fim dos tempos. Vi a ascensão e queda de líderes políticos, guerras que estavam por vir e transformações sociais que pareciam impossíveis naquela época. Uma das profecias mais marcantes foi sobre a eleição presidencial americana de 1960. Em 1958, numa reunião em Jeffersonville, eu disse: "O próximo presidente será um homem jovem e morrerá no exercício do cargo." As pessoas ficaram perplexas, porque naquela época os candidatos mais cotados eram homens mais velhos. Mas quando John F. Kennedy foi eleito e posteriormente assassinado, todos se lembraram daquela palavra profética. Durante as reuniões, o Espírito Santo me mostrava não apenas as enfermidades das pessoas, mas também detalhes íntimos de suas vidas que apenas elas e Deus conheciam. Lembro-me de uma mulher em Chicago que havia perdido um filho pequeno anos antes. Quando a vi na fila de oração, o Senhor me mostrou que ela carregava uma culpa terrível, achando que era responsável pela morte da criança. Disse-lhe: "Senhora, seu filho Tommy morreu afogado no lago atrás da sua casa quando tinha 4 anos. Você sempre se culpou por isso, mas eu vejo que você estava cuidando de outro filho doente naquele momento. Deus não a culpa, e hoje Ele quer libertar você dessa condenação." A mulher desabou em lágrimas, porque era exatamente isso que a atormentava há 15 anos. Os encontros angelicais que direcionavam meu ministério eram tão reais quanto esta conversa que estou tendo com você agora. Antes de cada grande campanha, o anjo do Senhor me aparecia
e me dava instruções específicas sobre onde ir, o que fazer e até mesmo quantas pessoas seriam curadas. Era como ter um mapa divino guiando cada passo do ministério. Uma das manifestações mais impressionantes aconteceu numa reunião em Memphis, Tennessee. Uma mulher havia trazido sua filha de 16 anos que estava em coma há 3 meses devido a um acidente de carro. Os médicos haviam dito que ela era caso perdido. Quando olhei para aquela jovem, vi em visão que ela acordaria e se tornaria missionária na África. Orei por ela, e não apenas ela despertou do coma naquele mesmo instante, como anos depois soube que realmente havia se tornado missionária e estava servindo a Deus no continente africano. O discernimento espiritual me permitia identificar não apenas doenças físicas, mas também opressões demoníacas e problemas espirituais. Muitas vezes, durante a oração, eu via literalmente os demônios saindo das pessoas. Eram manifestações visíveis do reino das trevas sendo expulso pelo poder do nome de Jesus. Isso criava um temor reverente que quebrantava os corações mais endurecidos. As profecias sobre mudanças na igreja também se cumpriram exatamente como foram dadas. Em 1946, profetizei que viria uma época em que muitas denominações se afastariam da verdade bíblica e abraçariam doutrinas de homens. Vi igrejas se tornando empresas, pregadores se preocupando mais com dinheiro do que com almas, e o verdadeiro poder de Deus sendo substituído por entretenimento religioso. O que mais me impressionava era a precisão matemática com que tudo se cumpria. Quando Deus me mostrava algo em visão, eu sabia que aconteceria exatamente daquele jeito, no tempo determinado por Ele. Isso me dava uma confiança inabalável para declarar: assim diz o Senhor, diante de milhares de pessoas, sabendo que o Deus que não mente estava por trás de cada palavra. Quando olho para trás e vejo o que Deus fez através deste ministério simples, fico maravilhado com a fidelidade do Todo-Poderoso. Mais de 60 anos depois que parti para estar com o Senhor, em dezembro de 1965, as mensagens que preguei continuam incendiando corações ao redor do mundo inteiro. Isso prova que quando Deus usa um homem, o impacto transcende o tempo e as fronteiras humanas. As mais de 1.100 mensagens que foram gravadas durante meu ministério se tornaram um tesouro espiritual para milhões de pessoas. Através da Voice of God Recordings, essas pregações alcançaram mais de 180 países e foram traduzidas para centenas de idiomas. Pastores na África, missionários na Ásia, evangelistas na América Latina, todos bebem da mesma fonte espiritual que fluía através daquele ministério ungido nos anos 40, 50 e 60. O que mais me alegra é saber que a mensagem da hora que preguei continua ecoando nos corações daqueles que têm fome de uma experiência genuína com Deus. Não era apenas sobre milagres e curas, embora eles fossem abundantes. Era sobre o retorno à fé apostólica original, ao cristianismo simples e poderoso, que transformava vidas completamente, assim como acontecia nos tempos dos apóstolos. Minha maior preocupação sempre foi ver a igreja se afastando da simplicidade do Evangelho. Durante meu ministério, constantemente alertei sobre os perigos da religiosidade fria, das denominações que colocam tradições humanas acima da palavra de Deus e da substituição do poder genuíno do Espírito Santo por entretenimento religioso. Infelizmente, muitas dessas profecias se cumpriram exatamente como foram dadas. Mas a mensagem que deixei não foi de pessimismo, e sim de esperança. Sempre preguei que nos últimos dias Deus levantaria uma noiva sem mácula nem ruga, uma igreja que buscaria o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais operando em poder e uma santidade que agradasse o coração do Pai. Essa noiva não seria encontrada numa denominação específica, mas espalhada entre todos aqueles que verdadeiramente amam a Jesus e vivem segundo sua palavra. As curas que aconteceram durante aqueles anos gloriosos foram apenas uma amostra do que Deus ainda quer fazer hoje. Cada aleijado que caminhou, cada cego que enxergou, cada surdo que ouviu, era um sinal apontando para algo maior. A restauração completa que Jesus trará quando voltar para buscar sua igreja. Mas até lá,
Ele continua curando, libertando e salvando aqueles que se aproximam dele com fé simples. Escreva seu nome nos comentários para que possamos incluir você na nossa corrente de oração, porque o mesmo Deus que operava através deste ministério continua operando hoje através daqueles que creem. Sua situação não é grande demais para ele resolver. Sua enfermidade não é incurável para o grande médico. Seus problemas não são impossíveis para aquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. O impacto missionário também foi extraordinário. Centenas de pregadores foram inspirados pelas mensagens e saíram pelo mundo levando a mesma unção e o mesmo fogo. Na Índia, África, Europa, em todos os continentes, homens e mulheres começaram a experimentar o mesmo poder sobrenatural que se manifestava nas nossas reuniões. Era como se uma chama tivesse acendido outras chamas, espalhando o fogo do avivamento por todas as nações. Hoje, quando vejo igrejas ao redor do mundo buscando uma experiência mais profunda com Deus, quando vejo jovens clamando por avivamento genuíno, quando vejo pastores deixando de lado o formalismo religioso para buscar o poder transformador do Espírito Santo, sei que a semente plantada durante aqueles anos continue germinando e dando frutos. A mensagem era simples. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e Ele ainda quer se manifestar através de vasos humanos consagrados que estejam dispostos a pagar o preço da obediência total. E você, querido irmão ou irmã que está me ouvindo agora, está disposto a buscar a mesma intensidade espiritual que eu vivi? Está preparado para pagar o preço de uma consagração total, de uma vida separada para os propósitos eternos de Deus? Porque eu posso garantir uma coisa: o mesmo Espírito que operava através deste servo imperfeito continua procurando vasos humanos que estejam dispostos a serem completamente quebrantados em suas mãos. A mensagem que recebi do céu não era apenas para minha geração. Era uma palavra profética para os últimos dias, um alerta urgente para a igreja que está vivendo nos momentos finais da história humana. Estamos na hora 1/10, meus queridos. O relógio profético de Deus está quase completando sua contagem final, e Ele está chamando um povo para fora do sistema religioso morto, para uma experiência viva e real com Jesus Cristo. Quando eu pregava sobre a restauração dos dons espirituais, sobre o batismo no Espírito Santo com evidências, sobre a volta à simplicidade apostólica, muitos me chamaram de fanático. Mas hoje, décadas depois, vemos jovens ao redor do mundo clamando exatamente por essas mesmas coisas. Eles estão cansados de religião sem poder, de igrejas sem a presença manifesta de Deus, de cristianismo que não transforma vidas nem opera milagres. O fogo que Deus acendeu através deste ministério nunca se apagou. Ele continua queimando nos corações daqueles que verdadeiramente buscam uma experiência sobrenatural com o Criador. Não importa se você está numa grande cidade ou numa pequena vila, se tem muito estudo ou pouca instrução, se é jovem ou idoso. O que importa é ter um coração quebrantado e um espírito sedento pela presença do Todo-Poderoso. Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam tocadas pelo fogo de Deus, porque estamos vivendo os dias mais gloriosos da história da Igreja. Sim, também são os dias mais perigosos, quando o engano espiritual está por toda parte, mas são os dias quando Deus está se movendo de forma extraordinária, através daqueles que mantêm seus corações puros e suas vidas consagradas. A unção profética que carreguei não morreu comigo. Ela foi transmitida para uma geração que está se levantando agora, homens e mulheres que não se conformam com um cristianismo medíocre, que não se satisfazem com sermões bonitos, sem demonstração de poder. Eles querem ver os mesmos milagres que Jesus fazia. Querem experimentar a mesma intimidade com o Pai que os apóstolos tinham. Você foi chamado para ser parte desta geração final. Não por acaso você está ouvindo esta mensagem hoje. O Espírito Santo está chamando você para sair da zona de conforto religiosa e entrar numa dimensão sobrenatural que vai abalar não apenas sua vida, mas as vidas de todos ao seu redor. Deus quer usar você como um instrumento poderoso em suas mãos. Lembre-se, eu era apenas um garoto pobre das montanhas do Kentucky. Não tinha instrução formal, não vinha de uma família rica ou influente.
Mas quando me rendi completamente ao Senhor, quando deixei meus medos e limitações humanas de lado, Ele fez através de mim coisas que pareciam impossíveis. E o que Ele fez através de mim, pode fazer através de você também. A hora chegou de a igreja parar de brincar de religião e começar a viver o cristianismo autêntico que transforma nações. A hora chegou de sairmos dos prédios confortáveis e levarmos o poder de Deus para as ruas, para os hospitais, para os lares destroçados, para os corações feridos. A hora chegou de sermos a geração que preparará o caminho para a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Este não é apenas um testemunho do passado, é um chamado profético para o presente. O mesmo Deus que operou milagres extraordinários através de um homem simples, quer operar através de você hoje. A pergunta não é se Ele pode, mas se você está disposto. A unção está disponível, o poder está esperando, a glória está pronta para se manifestar. Tudo o que falta é alguém que diga como eu disse: Eis-me aqui, Senhor, usa-me como Tu quiseres.